Olá pessoal, aqui é a Dani Braga, eu sou diretora da Liga de Psiquiatria da UCP, de Cidade Leste, e hoje a gente veio aqui nesse podcast, nosso PIScast, abordar um tema muito interessante com o Iago Nascimento, que também faz parte da nossa liga, nosso diretor do científico. Do Lápis. Isso mesmo, nosso diretor do científico. A gente veio aqui abordar com vocês um tema justamente sobre esse mês do Setembro Amarelo, né? Como identificar e ajudar as pessoas com risco de suicídio, né? Esse tema é um tema muito importante, porque nos últimos 10 anos, nossa, como as pessoas têm falado sobre saúde mental, né? Mas ainda existe tabu e ainda existe também aquelas pessoas que não conseguem, né, identificar. Obviamente, pessoas que estão a ponto de cometer suicídio. Não é tão fácil assim. Mas hoje a gente vai explicar para vocês algumas dicas, né, de como identificar e como ajudar essas pessoas. Bom, o Iago, ele é formado pela Universidade de Ciências e Tecnologia da Bahia, né, como psicólogo, e é especialista em terapia cognitivo-comportamental e trânsito, certo? Sim. Conta pra nós, Iago. O que você sabe sobre a história do Setembro Amarelo? Eu lembro que era sobre um menino chamado Mike, né, dos Estados Unidos. Sim. Que tinha um carro amarelo justamente, né? Que ele mesmo reformou, né? Ele tinha muitas habilidades mecânicas. E me corrija se eu estiver errada, mas foi em 1964, né? Isso mesmo. 1964. E, infelizmente, ele, assim, um menino sempre tão feliz, tão alegre, né? Tão amigável. Nunca ninguém percebeu que ele tinha ali, né? Infelizmente, tendência de cometer suicídio. E foi muito triste na época, os amigos deles, todos ficaram, né, compadecidos com a situação, todos os amigos dele. E eu lembro que, quando eu li, né, isso já faz muito tempo, eles começaram a distribuir bilhetinhos, né, cartõezinhos assim, falando que se alguém precisasse de ajuda, que buscasse, né, eles que buscassem o centro de atenção à saúde. E, inclusive, teve pessoas que buscaram eles. Sim. Teve pessoas. Desde então, começaram com essa campanha de setembro, né. No Brasil, foi em que ano que começou? No Brasil... Foi em 2014, né? Foi 2014. 2014, não me recordo bem da data. Mas Sim. O caso dele é interessante, né? Porque justamente, né, mostra o quanto que a gente precisa estar atento, né? E o quanto que nem sempre o suicídio, né, ele vem caracterizado, né, de uma forma particular, certo? Existem vários tipos, certo, de comportamento que as pessoas elas podem, né, demonstrar. E o caso do Mike, né, ele, como você falou, né, ele era uma pessoa, né, que trabalhava, né, gostava de mexer com carros, tinha amigos, e ninguém diria, né, que ele iria cometer suicídio. Isso foi o que trouxe uma maior comoção ainda, né, Sim. Naquele tempo. Ninguém esperava, né? Sim, e isso, né, é o que também se repete muito. Geralmente as pessoas que cometem suicídio nem sempre, né, estão atreladas a uma doença psicológica, né, uma doença psiquiátrica. Então a gente precisa, né, a gente precisa entender que o suicídio, né, ele pode surgir, certo? Fora também desse contexto psiquiátrico. Entendo. Eu vejo que muitas pessoas acham que é sempre por causa de depressão, né? Mas nem sempre é só por depressão, tem outras causas, inclusive psiquiátricas, né, também, que podem causar, né, o suicídio. Eu lembro que quando eu era mais nova, era um fim de semana, assim, tranquilo, aí do nada eu recebo uma mensagem de uma colega minha, assim, que estuda na faculdade brasileira, né, de medicina também, e ela me falou assim, nossa, minha colega de turma cometeu suicídio. Ela era borderline, né, tinha as características, mas ninguém esperava que ela fosse chegar a esse ponto de se jogar de um edifício, imagina, que tristeza pra família, pra todo mundo, né, pra própria pessoa, assim, imagina a que ponto a pessoa chegou, no desespero que ela tava, né, pra cometer suicídio. E é importante, né, que pessoas borderline, né, elas têm a probabilidade, né, elas entram já no fator de risco maior de cometer suicídio justamente por conta do fator de impulsividade, né, dessas pessoas, que é muito característica dessas pessoas. E quando a gente volta, Dani, para esse tema, né, é importante que a gente comece a perceber também, né, que geralmente o suicídio, por exemplo, como a gente falou, né, nem sempre está relacionado a uma depressão, né, uma psicopatologia, né, psiquiátrica. E, por exemplo, né, você falou da sua amiga, né, eu tinha um amigo no tempo de faculdade, que ele estudava numa turma, né, eu estudava em outra turma, não era na mesma turma, mas ele estudava psicologia também. Sim. E todo mundo via ele como uma pessoa que tinha bastante amigos, que estava ali bem, estava namorando.
certo? E de repente o menino, ele planejou todo, né, todo o suicídio dele e veio a cometer o suicídio e todo mundo ficou se perguntando, né, mas o porquê que aconteceu isso? Em que momento Certo? que foi que a gente não viu, né, que isso ia acontecer? Em que momento, certo? Porque ele estava ali todos os dias na faculdade, ele estava bem, ele estava sorrindo, certo? E a gente percebe que às vezes, né, as pessoas mostram sinais, E a gente não certo? E a percebe, gente né? não percebe, É. certo? E a gente não percebe justamente também por conta dessa questão do tabu, por conta que a gente não fala sobre isso. Sim. Quando o nosso amigo, né, quando o nosso um familiar nosso não está bem, né, quando a gente percebe que tem algo acontecendo, a gente nunca chega em assuntos como esse, né? Perguntar o que é que a pessoa está pensando, se a pessoa já pensou sobre isso. As pessoas têm medo de falar essa palavra suicídio, né? Ninguém, assim, pensa em chegar no familiar. Eu tô achando que você tá pensando em cometer suicídio, eu tô certo? Ninguém chega assim, né? As pessoas têm medo. Mas às vezes a situação tá tão feia, gente, que vocês têm que perguntar, né? Uhum. É importante nessa pergunta. Sim. Tem esse tabu, né? Esse medo. E tem alguns pontos, né, que a gente precisa, além da depressão, né, a gente precisa começar, não são pontos que vai dizer assim, a pessoa vai cometer suicídio, mas é pontos para a gente ficar alerta, certo? São mudanças de comportamento, tristeza, né, tristeza. Se a pessoa perdeu, né, teve alguma perda recente, certo? O luto, né? O luto, né? Também. O luto, ele pode entrar aí, certo? Ter dificuldade para se concentrar, né? Seja na faculdade, seja no ambiente laboral, Sim. certo? A pessoa, ela vai ter alguma mudança ali, certo? E mesmo que não haja mudança, né? Aparente, ela pode ter uma mudança no pensamento dela. Sim. Certo? Geralmente as pessoas, né? Podem ter pensamentos do tipo negativo. Começar a ser muito negativa, né? Do nada, assim, né? Começar a ser muito negativa. Reclamar demais, assim, da própria vida, né? Tem uma tríade muito importante, né? Que a gente pode até observar, né? Em pessoas que têm esse potencial, né? Que é desesperança, desamor e desvalor. Certo? Sim. A desesperança ela é caracterizada, né, por pessoas que não têm mais interesse, né, na vida, o futuro, não tem planejamento para o futuro, não tem um planejamento a médio, curto e longo prazo. Nossa, certo? O que mais que a gente pode pensar em desesperança? Certo? Pessoas que... Ela perdeu, assim, aquela imaginação sobre coisas futuras que ela pode estar fazendo, planos, né? Já não planeja nada. Planos. Desamor, quando a gente fala de desamor, né, a pessoa já não se valoriza mais, já não se cuida, né, perdeu essa questão do autocuidado. Ah, sim. Eu notei, inclusive, né, que você pode perceber, às vezes, em algum colega que sempre estava arrumadinho, se ele começar a ver sem fazer a barba por muito tempo, cabelo bagunçado, né, já não se cuidar mais, as pessoas perdem a vontade de se arrumar, né, pra elas não importa mais nada, né, não se olham por fora mais, né, a vida já tá tão triste, tão desanimada, né. E é como eu falei, né, nem sempre esses pensamentos, né, porque isso está muito relacionado com o pensamento, isso vai refletir no comportamento, mas às vezes, né, algumas pessoas demonstram pensamentos e acabam refletindo também comportamentos, né? E aí isso mesmo, só para voltar, né? Eu falei desesperança, né? Desamor e desvalor. Certo? Desvalor, né? Acredita que não tem valor, né, diante do outro, certo? Eu não sou interessante, né? Eu não sou um bom amigo, eu não sou um bom filho, eu não sou um bom estudante, né? Nossa, para quem é estudante de medicina, é complicado essa parte, né, do aluno chegar num momento assim que ele fala, eu não presto pra nada, eu não sirvo pra nada, eu não consigo, né, nunca serei um bom aluno, né? Nunca conseguirei estudar essa matéria, né? Complicado esses pensamentos, né? Sim. E aí a gente precisa, né, começar a tentar, né, identificar esses pensamentos, certo? Sim. Porque é bem característico, certo? De pessoas que estão passando, né, por alguma situação, certo? E só para a gente entender mais ou menos como o nosso pensamento ele funciona, certo?
como eu sou da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, Já queria saber, assim, como que a gente usa a TCC nessas horas, né, gente? Que maravilha. a gente trabalha pensamento, Sim. certo? A gente busca entender o pensamento e como ele reflete no comportamento, certo? E como também o nosso comportamento reflete na forma com que a gente pensa também. Vou dar um exemplo, Sim. certo? Pessoas, né, que, por exemplo, aqui, eu estou caminhando, certo? Existem dois tipos de pessoas. Uma que passa por uma árvore, certo? E essa árvore está com folhas caindo no chão. Sim. Tá bom? Certo. A primeira pessoa, ela pode passar e pode falar assim, nossa, que lugar lindo, né? Essas folhas aqui no chão. Sim. A segunda pessoa, ela pode passar e falar assim, nossa, que árvore horrível, sujando o chão todo aqui. Certo? Pra gente ver que situações iguais tem visões diferentes tem pelas visões pessoas, né? diferentes para as pessoas. Existe até uma frase que fala assim, que as pessoas, elas não se incomodam, ou as pessoas não se... como é que eu posso trazer a palavra? As pessoas não sofrem. As pessoas não sofrem pelas coisas que lhes acontecem. Sim. E sim pela forma com que elas pensam sobre essas situações, ou como elas lidam com essas situações. Claro. E aí a gente vê, né, várias situações, certo? Várias situações do nosso cotidiano, certo? Por exemplo, perdas, certo? Sim. Por exemplo, términos de relacionamento, ir ou não bem em uma disciplina e outras situações. A perda de um emprego, né? Tem pessoas que conseguem, assim, já pensar, não, tá tudo bem, eu vou ficar aqui em casa por um tempo, mas vou ficar buscando outras opções, né? Tem gente que não, já se desespera, né? E para algumas pessoas, né, essa visão que você falou é tão terrível, né, do que tá acontecendo, que a coisa fica mais séria, né? Sim. E aí a gente precisa, né, como na TCC, né, a gente busca trabalhar justamente esses pensamentos, né, que são pensamentos disfuncionais, certo? São pensamentos que muitas vezes fogem da realidade, né? Por exemplo, se a pessoa não vai bem, né, naquela disciplina, né, e se ela não estar bem, se ela não está bem, ela vai ter pensamentos negativos sobre ela, sobre o mundo, sobre o outro, certo? Ela generaliza, né? Ela acaba generalizando, né? Isso são alguns exemplos que a gente dá. Né? E o que isso tem a ver com suicídio? Sim. Certo? Porque isso tem relação nessa questão de pensamento, certo? Todo mundo que... a pessoa que chega a cometer um suicídio, ela pensou sobre isso, certo? Ela idealizou o suicídio. E por que ela idealizou aquele suicídio? Né? Uma vez eu escutei uma frase bem interessante, né? A pessoa que deseja o suicídio, ela não pensa em acabar com a vida dela. Ela Exato. pensa em acabar com o sofrimento. Com aquele problema, né? De alguma forma ela quer sair daquilo, né? Ela quer acabar com aquele problema dela. Porém, o pensamento dela naquele momento está tão conturbado, né? Está tão cheio que ela não consegue achar caminhos. Nenhuma outra saída, né? Nenhuma outra saída, certo? E aí, para ela, a melhor alternativa é o quê? Suicídio. O suicídio. Cometer morte. Né? Cometer Tirar a própria morte. vida. Pra desaparecer todos os problemas de uma vez, né? E o pior de todos, que mais? E você falando em desaparecer, né? Sim. A gente precisa estar atento, né, nessas frases, né? Que geralmente os amigos da gente falam, né? As pessoas próximas, né? Se eu pudesse, eu desaparecia. Que vontade de dormir e não acordar mais, né? Tem pessoas que falam direto assim essas frases, né? A gente tem que ficar ligadinho nisso, né? Porque às vezes a coisa tá bem séria, Sim. né? E a gente aqui não percebeu. Que vontade de dormir e não acordar mais. Eu tô cansado, eu tô exausto, certo? Cheguem para essas pessoas, né? Perguntem de que forma você pode ajudar. Se você perceber, né, que a situação está um pouco agravada, né? Ofereça ajuda profissional para essa pessoa, né? De que forma você pode ajudar, né? A gente sabe que o tratamento, né, psicológico, ele nem sempre em todas as cidades ela tem essa disponibilidade de gratuidade, né? Porém, veja de que forma você pode ajudar essa pessoa que está passando por esse momento. Graças a Deus, até inclusive agora, né, na pandemia, eu vi que já havia muitas formas de atendimento online, né? E por preços melhores do que geralmente oferecido no mercado, né? Sim. Inclusive, eu mesma, eu sempre assim, fiz terapia, né? Então eu busquei também ajuda. Eu acho que as pessoas têm que buscar, né? Não pode ter medo de buscar ajuda. Em algum lugar ela vai encontrar ali, né, um profissional que possa atender o que ela precisa, né? Nem sempre, como você falou, você vai encontrar num centro de saúde pública. Né? Sim.
Mas tem jeito, tem jeito. E principalmente, né, a gente que é estudante, né, de saúde, certo? E Sim. principalmente medicina, né, que é um curso que exige muito da gente, certo? Essas pressões, tanto internas quanto externas, Sim, elas são fatores de risco. é verdade. As pessoas sabem que quem estuda medicina, né, sempre tem uma responsabilidade. Imagina quem estuda medicina. Ele lembra que ele tem uma responsabilidade enorme nas mãos, né? Que ele vai cuidar de muitas vidas ainda. Ainda tem aquele pensamento que minha família tá lá me esperando, né? Pra mim me formar, chegar com o meu diploma. E aí o pessoal que tá esperando eu chegar na minha cidade, né? Tem tudo isso, né? As pessoas que estudam medicina, eu vi que dos estudantes, né, dos universitários, os que mais cometem suicídio, infelizmente, os que mais têm problemas de saúde mental são os estudantes de medicina. Estudante de medicina, justamente por conta disso, né? Carga horária excessiva, né? Uma pressão, porque o curso em si, ele exige uma pressão, e é interessante, gente, pegar esse ponto aqui, né? Que, por exemplo, as pessoas, quando vêm fazer medicina, às vezes ela não adoece no curso de medicina, ela já vem, né, de casa adoecida, vamos dizer, pré-adoecida, certo? Já vem com alguns problemas, né, pessoais, internos, certo? Questões mais subjetivas, e devido à pressão que o curso ela exerce sobre a pessoa Juntam os fatores, né? vai se juntando os fatores, né? A pessoa não consegue lidar, certo? Com todas essas questões. Sim. Aí acaba que, talvez por questões financeiras, né, não busca ajuda, ou também por essa questão do tabu, né, Sim. ainda sobre saúde mental, né, não busca ajuda. Sim. Às vezes tem vergonha de falar para os pais, como eu conheço muitos amigos, né, tem muitas pessoas que não querem falar para os pais, para não preocupar. Isso, para não trazer mais preocupação para a família. Para não trazer mais preocupação para a família, né? Aí isso tudo acaba fazendo com que a pessoa não busque ajuda. Sim. Certo? E quando pensa, a pessoa já está no nível extremo já de sofrimento, né? Psíquico. Exatamente. Certo? E entrando nesse fator de risco de cometer um suicídio. Não dá para brincar, gente, com saúde mental. É importante, não é frescura, né? Não é um probleminha simples, não é uma coisa pequena. Tem pessoas que falam assim, não posso ir no psicólogo porque eu não tenho tempo. Não dá, não entra na minha agenda esse dia, esse momento. Mas, gente, se não buscar uma terapia, um psicólogo, um psiquiatra... Psiquiatra é importante, né? Porque o tratamento dos neurotransmissores, né? Dos transtornos, assim, né? Com a medicação é importante, mas também é necessário, muitas vezes, o tratamento com psicólogo, né? O acompanhamento, né? Nem que seja uma vez por semana, a cada 15 dias, né? Sim. Gente, é um tempo pra sua vida, né? Você tem que gastar esse tempinho, mas é com a sua vida, é um investimento na sua vida isso, né? Pra sua saúde. Não dá pra fugir disso. É um trabalho em conjunto, né? Nem todo mundo que está em tratamento psicológico precisa de tratamento com o médico psiquiatra. Isso. Porém, todo o paciente psiquiátrico, ele precisa estar em tratamento psicológico, certo? Sempre que possível, né? Sempre tem que buscar possível. uma terapia com um psicólogo, né? Porque o remédio não vai resolver aquelas questõezinhas que você não quer falar, aquelas coisas que estão lá dentro, né? Sim. Que estão presas no seu pensamento, que você não fala pra ninguém, né? Mas te perturbam, né? E é aquela frase, né? Às vezes a gente tem, às vezes a população, né? As pessoas têm o pensamento de, eu vou no psicólogo só pra falar. Eu falo para um amigo, Sim. Mas é diferente, né? O psicólogo, ele está preparado, né, para te ouvir, certo? Fazer uma escuta, na verdade. Uma escuta de qualidade, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai te ouvir, certo? E vai fazer as interferências, né, na sua fala. Ele sabe como direcionar, né? Direcionando, né? Não Sim. é um conselho que ele vai estar. Né? Não é uma coisa pessoal, ele Não estudou muito pra isso. Ele sabe, né? Ele sabe ali que aquela sua fala, né? Aquele seu pensamento está relacionado com alguma questão da infância, alguma questão que você está passando. Sim. E ele vai te direcionar, certo? Para que você consiga lidar melhor com o problema atual, o problema lá do passado, né? Que ainda, né, te atrapalha. Então, interfere na sua vida, né? É muito importante, principalmente pra gente que é estudante. Sim, certo? tem muitas pessoas na medicina que eu vejo assim que tem, não só na medicina, né? Mas principalmente, que tem esse problema de ansiedade. Ai meu Deus, tem ansiedade, né? Eu já fui assim, líder de turma também, já percebi muitos casos de ansiedade. Eu também sofro de ansiedade, né? E o que acontece? Que isso é uma coisa assim que você tem que investigar. Às vezes não adianta você só ficar tomando remédio, tratamento com remédio. É maravilhoso, isso ajuda muito, com certeza.
né, gente? Os neurotransmissores, com certeza você vai estar melhorando a sua qualidade de vida. Mas às vezes a raiz do problema, se você não for lá, né, com um psicólogo para tratar isso, você vai continuar com o problema. É como você falou, né? Às vezes ajuda ali de forma, como é que eu posso falar? Vai esconder a sintomatologia, né? Vai esconder o que você está sentindo, mas tratar o problema, você não vai estar tratando o problema. Porque a maioria dos problemas psicológicos, né? Sofrimento psíquico, ele tem base onde? No pensamento. E remédio não trata pensamento. Sim. Remédio tem trata uma origem, sintomas. Né? Isso mesmo, o remédio trata o sintoma, né? Ajuda você a controlar aquilo que você não controla sozinho. Né? Sim. A insônia, o toque, todas Sim. essas coisas, né? Mas A falta de concentração, ajuda muito, é maravilhoso. Mas também tem que fazer uma terapia assim, né? Com conversa, né? Explicando, buscando a origem do problema. Então, a melhor forma que a gente tem de ajudar uma pessoa, né? Que a gente identifica que é um potencial, né, para cometer suicídio, é o quê? Escutando ela em primeiro lugar, certo? E escutando sem julgamentos, Sim. certo? Porque muitas vezes as pessoas deixam de falar sobre suicídio, né? Deixam de falar sobre o tema com medo, né? Do que as pessoas vão pensar sobre ela, né? Sim. Ah, fulano vai pensar que eu sou fraco, certo? Porque geralmente, né, essa questão de suicídio está ligada à fraqueza, né? Se a gente for perceber na sociedade, fulano cometeu suicídio porque tinha tudo, né? Como se ter tudo, né, fosse sinônimo de ser forte, não é isso? Sim. E muita gente, às vezes, que não tem nada, certo? Não tem pensamentos de suicídio. Sim, certo? É verdade. Então, às vezes não parece, né? A pessoa tem tudo, calma. Você conhece mesmo essa pessoa, a vida dela, o que tá dentro da cabeça dela, né? Por tudo que ela já passou na vida, né? Licença aí, vou pegar minha água. Deixa eu aqui. Ops! Caiu. Obrigada. Certo. Bom, então a gente pode identificar pelo comportamento das pessoas, mas às vezes essa pessoa mesmo não vai demonstrar, ela vai ter que buscar mesmo ajuda com um profissional, sim ou sim, né? Às vezes não, sim ou sim, né? Sim. Sim ou sim. Sim ou sim. Nossa, eu vi que por ano acontecem muitas mortes no Brasil, né? Mas também no mundo. Eu vi esses dias uma pesquisa que dizia que cerca de 800 mil pessoas morriam por ano no mundo cometendo suicídio. Mais casos de pessoas morrendo por suicídio do que por HIV, por malária, eu vi, enfim, por outras causas, né? Que a gente falava, sério isso, né? Sério. É sério. É um número muito grande, né? E preocupante, certo? E quando você fala isso, né? Às vezes as pessoas, fora as pessoas que a gente sabe, né? Que teve comportamentos suicidas, né? E acabaram morrendo, por exemplo, pessoas... pode ter um dia que eu possa apresentar esse comportamento suicida, no trânsito principalmente. No certo? trânsito? No trânsito. Como assim no trânsito? Por exemplo, pessoas que têm comportamentos inadequados, né? Perigosos. Por exemplo, risco, assim, de risco. Comportamento aquelas de risco. Loucuras, aqueles no motociclistas, trânsito. né? Que vão assim Certo? atrás de um ônibus bem loucos, né? Assim, sem pensar no que pode rolar, né? Existem muitos fatores aí que estão relacionados a isso também. Sim. Verdade. Então, o suicídio ele pode ser prevenido, certo? Ele pode ser prevenido. Como que pode ser prevenido, né? Quando você, né? Porque a maioria, né, das vezes, quem vai prevenir isso não é a pessoa que está escutando, e sim a pessoa que está passando pela situação, certo? Porque quando a pessoa ela busca, ela compreende, né? E ela aceita que precisa de ajuda, sim, certo? E isso pode melhorar, né? Inclusive, ano passado, né, na clínica, eu recebi uma paciente que ela falava para mim que nunca tinha pensado em suicídio. Sério? Certo? Que nunca tinha pensado, que ela não imaginava, né? Nunca queria chegar ao ponto de tentar cometer suicídio. Entendi. Pra gente ver, né, o quanto que um pensamento ele pode mudar, né? De um dia pro outro, certo? Essas condições de quando a pessoa ela não trata, né, a patologia. Daí chega um momento que nem ela Isso esperava. pode evoluir, né? Quando a gente fala de patologia, gente, essas questões... Ela tinha depressão? Ela tinha
Ela tinha depressão, mas nunca buscou tratamento, né? Achava que era apenas uma tristeza ou por fatores ambientais mesmo, estresse da escola, do trabalho, certo? Estresse ali com os filhos. Aí ela nunca buscou ajuda. Né? Não achou que era. Ou às vezes até sabia, né, que não estava bem, mas nunca tinha ido buscar ajuda. E quando é que ela foi buscar ajuda? Quando percebeu que já não estava bem. Certo? E foi a primeira tentativa de suicídio dela. Meu Deus, que tristeza. Certo? A primeira tentativa de suicídio dela. E ela relatava, né, que... O que ela tentou fazer? Ela tentou ingerir uma grande quantidade de medicações. Certo? Então, ela relatava, né, que ela nunca pensava em cometer isso, que chegaria nesse ponto. Inclusive, ela falava que ela falava para outras pessoas que nunca faria isso, que nunca tinha pensado sobre isso. Então, isso é um alerta, né? Se você não está bem agora, né, por algum motivo, né, busque ajuda, certo? Tente conversar com alguém que você confie, certo? Para ver, né, o que pode ser feito aí. Sim, ele pode te ajudar a levar você num psicólogo, né, num terapeuta. A gente às vezes acha assim que não precisa falar pra ninguém, né? Mas tem amigo que sabe como te ajudar, ele vai te levar pra um lugar, vai te indicar o que você pode fazer, né? Inclusive, você falou sobre as causas, né, que essa paciente pensava que era uma causa de tristeza, que não era depressão, né? Eu vi que tem causas genéticas também que se relacionam, né, com a depressão. Ou também com o risco de suicídio, né? Sim. Uma pessoa pode ter, assim, já nos genes dela essa tendência a cometer suicídio? Como que é isso? Geralmente, né, ainda não tem muitos estudos sobre isso, né, mas existem algumas correlações, certo? Geralmente existe uma tendência, né, por exemplo, se um familiar seu, certo, tem algum problema psiquiátrico, né, os filhos, né, terem também, tá bom? Então, tipo, é importante nisso também, tanto que é comum a gente ver pessoas que dentro da mesma família que apresentam as mesmas características, certo? Características nesse sentido de psicopatologias, certo? Um exemplo, a mãe tem depressão, certo? A filha ou o filho tem o pai, certo? É muito comum também, né, ver histórico de suicídio, né, dentro de uma família, certo? Então, isso são pontos que chamam a atenção. Mas aí somado com os fatores da vida mesmo da pessoa, né? Sim. Os problemas da vida dela, né? Imagino mesmo a tendência para cometer suicídio. Eles têm que buscar ajuda, né? Tudo tem uma solução, né? Tudo tem um jeito, né? As pessoas acham que as coisas são impossíveis de resolver, né? É muito triste isso quando chega nesse ponto, né? Às vezes não tem, às vezes não tem solução, porque a gente às vezes pensa que solução é resolver o problema, certo? Mas a solução nem sempre é resolver o problema. Né? Por exemplo, se eu derramo esse copo de água aqui, sim, a água não vai poder voltar para o copo. Mas eu posso aprender a lidar com isso. Posso aprender a lidar com essa perda. Exatamente. E por conta que no momento que a pessoa perde, né, ou acontece algo, né, tão brusco, né, ela acredita que não tem mais jeito, né, que é o fim para ela, que acabou tudo. Mas tem como, de alguma forma, né, tomar uma decisão para esse problema, né? Alguma coisa você pode fazer com esse problema, né? Existe uma forma de você aprender a lidar, certo? Porque pensamento também é comportamento. E se pensamento é comportamento, a gente pode mudar, certo? Porque a gente aprende como pensar, certo? E às vezes a forma com que a gente pensa é tão disfuncional, certo? Que a gente acaba tomando alguns comportamentos também disfuncionais. Sim. Certo? Então, como a TCC traz, né? A gente precisa reaprender, certo? A pensar sobre os nossos pensamentos. Sim. Certo? Sabe que eu tive um colega na minha outra faculdade que ele se desesperou porque ele acumulou muita matéria nas primeiras semanas de aula e estava chegando a prova já. Ele tentou dar conta e não conseguiu, né? Aí ele foi muito mal naquela prova e ele sabia que a recuperação para ele poderia ser muito complicada, já no final do ano, né? Tudo isso lá era anual. E eu lembro, assim, que ele se desesperou. O que você diria, assim, para uma pessoa, um estudante, né? Já que a gente está aqui nesse clima tão de estudante, né, nessa faculdade. O que você diria para uma pessoa que está desesperada, que acumulou matéria, que chegou naquele momento da prova, tirou nota baixa, a pessoa já acha que está no fim do mundo, né? Que já não tem o que fazer. Aí aconteceu de volta com outra matéria.
essa pessoa tem um jeito de resolver isso, né? Nossa, até o final do ano tem uma forma de resolver, até o final do semestre, né? Isso daí não é assim, não é o fim do mundo. A primeira coisa que deve se perguntar, né, é o porquê que ele deixou acumular, certo? Porque por trás desse comportamento, né, existem pensamentos, certo? Existem outras questões aí, certo? E isso a gente observa muito, né? A gente tem observado atualmente muito que na universidade tem pessoas que estão passando por alguns problemas. Sim. E você sabe que esse colega não era a primeira vez que ele fazia isso, por isso que ele estava assim, tão surtado, como as pessoas falam, né? Ele sempre fazia isso, ele estava desesperado, né? Pessoas que... Parece um ciclo vicioso já. Aí ela deixou acumular, né? Percebe que isso pode ser um comportamento repetitivo, Sim. certo? Talvez não esteja conseguindo se concentrar para estudar, né? Existem muitos fatores, certo? Que estão relacionados também à saúde mental da pessoa, certo? Então a pessoa deve primeiro buscar, certo? Trabalhar isso aí, tá bom? Se possível, busque um psicólogo, certo? É essencial isso aí para poder lidar com isso, porque às vezes a pessoa até consegue, né? Mas quando isso se torna muito repetitivo, né? Ela chega num momento de exaustão da situação dela mesma, né? Isso causa um sofrimento. Eu lembro que ele tava chorando, parece meme, como as pessoas falam, né? Mas a pessoa tava desesperada. Isso causa um sofrimento muito grande para a pessoa. Então, é buscar ajuda, né? E ver o que está acontecendo, certo? Sim. Qual a base, né? Para a pessoa estar se comportando dessa forma. Se é concentração, se é falta de organizar uma agenda, né? Isso. Falta de ver os horários, tirar algumas atividades que já não são tão importantes. Se está acontecendo alguma coisa, né? Se a pessoa está precisando de alguma ajuda em alguma área. Problema familiar, trabalho. Essa questão que você citou da organização, isso é muito importante. Fundamental para resolver muitos problemas do dia a dia, né? E existe também algumas mudanças, né, de comportamento, né? Que a pessoa tem que ter também, que são vícios, né? Por exemplo, vícios principalmente em smartphone, né? Nas redes sociais. Exatamente. Isso tem atrapalhado muito, né? O dia a dia, Sim. Principalmente do estudante, né? Que acaba procrastinando, né? Tem que pôr horário, não dá pra ficar preso. Procrastinando. É bom, mas se você não souber usar, faz mal, né? E isso, né? Isso vai trazendo consequências, né? Por exemplo, se eu não estudo, eu não vou bem na prova, né? Claro. Então isso vai trazendo pensamentos, né? E consequências, né? Que vão trazendo um sofrimento mental muito grande. Sim. Certo? E pessoas, né, que têm esse tipo de comportamento, elas, né, tendem a chega um momento que acumula na cabeça da pessoa, né? Toda aquela tristeza que ela vem juntando, ela se xinga, né? Se diz que é uma pessoa ineficiente, né? Tudo isso incompetente, né? Bem complicado. E era uma pessoa jovem ainda, muito jovem, né? Bem característico, né? Sim. Então é uma pessoa que precisa, né, começar, né, a buscar ajuda, né, a orientação de um profissional para tentar resolver esse problema, essa problemática aí, certo? Porque se for algo que se torna repetitivo, né, isso vai se acumulando, como você falou, e que pode ser, sim, certo? Um fator de risco. Sim. Certo? Para que a pessoa venha futuramente, às né? vezes ela sente que é uma frustração tão grande para a família dela, né? O que ela tá fazendo, o que já aconteceu com ela tantas vezes, né? Reprovação e tudo isso, né? Isso é bem comum, né? Tem lugares que exigem muito, assim, e pais também, né? Que às vezes não sabem entender o que tá acontecendo, né? Sim. Tem que se abrir, né? Tem que buscar ajuda também. Como se organizar. E, se possível, uma terapia cognitivo-comportamental, né? Como ajuda, né? A prestar atenção, a se organizar, né? Eu adoro o TCC, é assim que fala, né? TCC. Eu adoro esse tipo de terapia. São tantas, né? Sim. Quantas terapias que tem? Tem TCC, tem a psicanálise, tem a terapia junguiana. Como é que é aquela Gestalt? Humanista. Gestalt, assim. A Gestalt. Tem muitas, né? Tem muitas, né? Então, para cada pessoa, a pessoa pode se adequar uma forma a de uma tratamento, forma, né? Porque cada profissional ele trabalha de uma forma, Sim. certo? Mas todas visam o mesmo objetivo, Sim. certo? Todas têm, enfim, o mesmo objetivo. E uma coisa assim, já relacionada muito com a psiquiatria, né? As pessoas têm que se cuidar com o tratamento também, né? Tem que tomar certinho, gente. Não é porque fulano disse que isso aqui vai resolver que você compra lá num lugar que vem sem receita ou de alguma forma você consegue o remédio, né? Tem que buscar mesmo tratamento com o psiquiatra certinho, né? Seguir certinho a medicação na quantidade certa, Sim. na dose certa. Não é de qualquer jeito que a gente trata uma enfermidade, um problema, né? Psiquiátrico.
Sim, e quando a gente entra, né, nessa questão de enfermidades psiquiátricas, né, existem pessoas, né, que estão em sofrimento, né, psíquico, né, devido aí tem que ter uma investigação, né, tem que ter uma Sim. investigação clínica, né, para saber, né, se trata-se de uma enfermidade de origem hormonal, Isso. metabólica, Porque pode, né? certo? Porque pode acontecer. Às vezes não é neurotransmissor, é metabólico. Sim, e às hormonal, vezes é né? metabólico. Hipotireoidismo, alguma coisa assim. Hipotireoidismo. É incrível, né? As pessoas não acham que tem essa relação, Então, né, entre as enfermidades. Principalmente a gente, como futuros médicos, né? A gente Sim. precisa começar a ter esse pensamento, né? Que nem sempre as enfermidades de origem psíquicas, né? Elas são psíquicas, mas elas podem ter origem Sim, tem que em olhar de outros uma fatores, forma mais ampla, né? certo? Elas podem ter origem metabólica, nutricional, certo? Elas podem ter origem endócrina. Não é porque com fulano foi assim que você também é. Calma, vai pesquisar direitinho, não toma errado as coisas, né? Pois é. Tá certo, então. Foi maravilhoso ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado a E você. ótimos trabalhos na Labs. Tem muita pesquisa vindo ainda, né? Sim, tem muita pesquisa vindo. Coisa boa. Inclusive a gente vai estar até abrindo, né, um edital para fazer nova seleção. É verdade, em breve a gente tem nova seleção para ligantes da Labs, né? E eu gostaria de passar também, eu juntamente com outros psicólogos, Sim, certo? A gente tem um projeto, né, que pode ajudar muitos estudantes, né? Claro. Que é o Saúde Edu. Depois vocês busquem no Instagram, certo? É Edu Saúde Mental. Edu Saúde Mental. Esse é o Instagram, né? É o Instagram, onde a gente onde o estudante, né, ele tem direito, né, a fazer consultas com valores sociais também. Que maravilhoso. Isso vai ajudar bastante, né, porque tem pessoas que não podem, né, pagar o valor de uma terapia, né? Aí vocês podem entrar lá, tem um link do site, com valores. Então, sim. Que maravilhoso saber que vocês estão aí de portas abertas para ajudar as pessoas, né, com um valor mais social, né? Sim, tem muitas formas. Gente, para quem não sabe, também na UCP tem a psicóloga da UCP, né, do Bem-Estar Estudantil, né? Tem duas psicólogas ali. Uma delas é a doutora Ruana Torales, né? Muito querida. Sim. Então, assim, tem essa causa, né? Gratuita. Não sei se essa psicóloga é atendimento gratuito. Tem que marcar o horário. Ela é muito boa. Estudou muito mesmo. Uma pessoa muito entendida, né? Sim. Conheço bem ela. E também, se vocês quiserem, também a LAPS abriu, né? Uma oportunidade para quem também buscar um valor mais acessível, né? Em relação às terapias, né? Tem nossos dois psicólogos da Liga, o Kelton também e o Rogério, né? E se o dia o Iago quiser, ele pode se unir também. Porque ele não deve estar com muito tempo agora, né? Aí a gente tem também lá esses dois psicólogos, né? Que são psicanalistas para tratar também, né, da saúde mental. Com valores também acessíveis, tá bom? Basta buscar os nossos Instagrams, né? O da Lapse mesmo é @lapse.ucpcde, tá bom? E o meu Instagram é @bragacordeiro _Dani. É muito nome, eu tenho que mudar esse arroba. E o seu? Meu Instagram é Iago _ Eu esqueci, mas Iago Nascimento, tô procurando Iago Nascimento. Iago Nascimento já me encontra lá. Iago Nascimento, né? Isso mesmo. E o meu é Dani Braga, se for buscar de uma forma mais fácil, né? Certo. Então, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau, gente.